Hoje a nossa live é baseada na apostila do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Essa apostila aqui, Programa Fundamental Tomo 1, que é da FEB, para quem não conhece, né? Eu já estudei o ESD na Casa Espírita. Geralmente tem dois estudos, né? O do ESD e o das obras básicas. Boa noite, Conrado. Seja bem-vindo. Lise. Esperar tem mais alguém aí. Quem é? Muito bom te ver aqui de novo, Lise. Vamos estudar, então, começar pelo começo, né? Adoro isso, começar pelo começo lá, olhando a história, para a gente poder entender o presente. É sempre importante a gente estudar a história, pelo menos de uma maneira superficial, né? Porque eu não sou professora de história, não adianta, né? Que eu não vou me aprofundar aqui nas questões. Estou trazendo aqui para vocês, né? Boa noite, Sônia. Uma noite abençoada para todos nós, né? Que a espiritualidade nos envolva, me envolva de cá e vocês aí, a cada um de vocês que também forem assistindo depois, para que a gente possa entender da melhor maneira, né? Que ilumine e abençoe as minhas reflexões aqui a respeito. Para quem não sabe, né? Essa apostila reúne a codificação, né? Trechos da codificação que são divididos por tema, e da literatura espírita, né? Livros ditados por Emmanuel, por André Luiz, além de outros. No caso desse primeiro roteiro, que é histórico, tem também fontes, né? Tem a referência bibliográfica de livros de história. Então, quem tiver interesse, tem o grupo no Telegram, pode entrar clicando no link na bio, e lá eu coloquei a apostila e vou sempre passando algumas informações. Inclusive, eu vou fazer a live baseada num slide aqui da FEB, e eu também coloquei o slide lá, só que não coloquei as respostas de algumas questões, né, que servem de estudo, porque na Casa Espírita a gente divide grupos, faz, né, responde tal, enfim, para refletir. Aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, mas vocês podem comentar aí e eu vou lendo aqui os comentários. Então, hoje nós vamos estudar o módulo 1, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo, que tem o objetivo geral de propiciar conhecimentos gerais sobre a doutrina espírita. E o roteiro, o contexto histórico do século XIX na Europa, para a gente poder entender, né, em que momento surge o Espiritismo, o enviado consolador prometido para a gente. O objetivo desse estudo é identificar esse contexto histórico do século XIX por ocasião do surgimento da doutrina espírita. Então, hoje, basicamente, a gente vai estudar um pouco de história, como eu disse, superficialmente, né? Isso daqui não é aula, não sou professora, mas nas próximas é que a gente vai estudar mesmo o Espiritismo, o surgimento dele. Hoje é a gente entender esse momento da história que a gente estava vivendo. Então aqui, o progresso do espírito se dá em dois campos do conhecimento, intelectual e moral, aquelas famosas duas asas. A gente sempre fala isso, todas as lives, todas as palestras, sempre fala que nós, como espíritos, precisamos desenvolver, né, o nosso intelectual e a nossa moral. Isso eu acho que é uma chave muito importante, que eu só fui aprender mesmo no espiritismo, eu acho sensacional, porque quando a gente não é espírita, a gente acha que tudo é a mesma coisa, intelectual e a moral. E aí, quando uma pessoa muito inteligente comete alguma coisa, um crime, ou faz uma barbaridade, enfim, faz uma coisa que choca a gente fala, como é que pode? É tão inteligente e fez isso, porque são coisas diferentes. Tem pessoas que não têm, né, tantas habilidades desenvolvidas intelectualmente falando, mas tem uma sabedoria, tem uma moral que a gente fica, né, pra morrer assim, meu Deus, né, um tapa na cara, eu aqui às vezes reclamando da vida, ou então eu aqui fazendo uma coisinha errada e aquela pessoa ali, não. Então, boa noite, Alan Uai, né, Alan entregou no horário, como ele disse, né, às 7 horas, para que as pessoas que estavam na live dele virem para cá às 7h30, combinado, tudo combinado, para dar certo. Quando o espírito encarnado está em condições de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento para ajudá-lo no seu progresso. Então a gente vai ver aqui uma série de espíritos que vieram, não evoluídos, não vamos dizer que moralmente, né? Quem sou eu para dizer? Não estava lá, não conheci, não era amigo para falar, né? Não falo nem de mim, que dirá da moral dos outros. Mas intelectualmente a gente sabe pelo legado que deixaram, pelas descobertas que foram super importantes para aquele momento. E a gente lembra, né, que Jesus veio, assim como vários profetas anunciaram a vinda de Jesus, outros, né, líderes, missionários vieram e implantaram outras religiões. Todos esses espíritos são muito importantes para a evolução, para o progresso intelectual e moral da humanidade, dos espíritos encarnados. Então, essa é a nossa introdução. O século XIX foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados que vieram efetuar transformações na conjuntura política, social, científica,
cultural e econômica daquela época. Então, eu vou falar aqui alguns nomes, no slide tem vários, né? Para quem entrou depois, o slide está lá no grupo, no canal do Telegram. Eu vou falar só alguns, né? Não vou ficar lendo aqui tudo. E também devo quebrar a língua, porque tem os nomes aqui. Os pensadores importantes da época. Voltaire, poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, responsável por várias reformas na França. Liberdade de imprensa, tolerância religiosa e tributação proporcional. Rousseau, filósofo suíço, escritor teórico, político e compositor musical autodidata, defendia um Estado social legítimo. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu vou falar os que eu considero que são mais famosos, né? Porque tem muitos aqui. Luís XVI, rei francês, criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, reduziu a força da Igreja, mas não desenvolveu todas as reformas prometidas, provocando a Revolução Francesa. Então, para a gente entender isso aí, fui lá jogar, que eu não sou boba nem nada, né? Eu joguei no Google, porque cadê? Cadê que eu ia conseguir lembrar de explicar assim o que é feudalismo, né? Feudalismo foi a forma, a organização social. Então, o absolutismo é aquele poder concentrado nas mãos do monarca, ele que manda, né? É diferente, por exemplo, no momento nós vivemos numa democracia, o poder emana do povo, pelo menos a gente acredita nisso, e tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, graças a Deus, porque se tivesse tudo na mão de um homem só, a gente estava ainda mais ferrado, né? Então a gente tem esses 3 poderes aí conversando ou discutindo entre si para poder resolver alguma coisa. No absolutismo, era só o monarca lá mandando, só era a palavra dele. Ó, é uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Os teóricos de relevo associados ao absolutismo incluem autores como Maquiavel, Baudin, Jaime VI da Escócia e I da Inglaterra. Então foi um sistema político que predominou na Europa no século XVI, do século XVI ao século XVII, associado à formação dos estados nacionais e do crescimento da burguesia. Agora, sobre o feudalismo, é interessante porque tem essa relação com a religião. Foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa ocidental entre os séculos V a XV, ou seja, antes do que a gente está vendo, né, agora, durante a Idade Média. E com a queda do Império Romano, aí está dizendo aqui, do Ocidente, a invasão dos povos bárbaros entre os séculos IV e V, a Europa atravessou um período de ruralização, ou seja, as pessoas saíram da cidade, né, dos centros urbanos, e foram mais para o rural. Uma parte interessante que eu encontrei aqui é falando sobre a Igreja, que a Igreja Católica se fortaleceu nesse período, ao fazer alianças com reis bárbaros que instalaram seus domínios na Europa. Dessa forma, os povos pertencentes a esses reinos foram convertidos ao cristianismo. E o Papa se tornou poderoso não somente nos assuntos celestiais, mas também políticos. Iniciava-se a tradição que se estendeu até o século XIX, dos papas coroarem os novos reis, uma cerimônia que marcava a aproximação da igreja com o poder político. A gente vê muito isso em filmes, em algumas séries, né? Aquela relação tão próxima. Tinha uma que eu via, que falava da Mary, a rainha da Escócia, acho que era essa que falava, e tem essa questão de chamar o Papa, no caso não falar do Papa ou mencionar alguém do clero, e aí tem que ter aprovação. Inclusive foi por conta dessas disputas que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica e surgiu a Anglicana. Então é nesse período que vai ter essa mistura de religião e política, e que aí, né, a gente sabe como é que foi, né, que ficou difícil. Então, só para a gente poder entender um pouquinho desse feudalismo, do absolutismo, já que aqui a gente está falando de Luís VI, rei francês, que criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura e reduziu a força da igreja, mas não desenvolveu todas as reformas prometidas. Então, o que aconteceu? Prometeu, não cumpriu, provocou a Revolução Francesa. E Napoleão, imperador da França por 15 anos, fez grandes reformas em prol da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade, entre outras. Se der tempo, vou falar também um pouco mais de Napoleão, que está na apostila, que não está aqui não. Que é bem interessante. Alguns músicos da época, para a gente ver aí, gênios da época. Não, Alan, eu estava falando de uma outra época, anterior, né?
Quando eu mencionei a igreja anglicana, é de um outro período. É que foi assim que surgiu a anglicana, quando o rei, que eu não lembro qual, da Inglaterra, rompeu com a igreja católica porque ele queria se divorciar e não era permitido. Então ele rompeu. Aí nasce a igreja anglicana. Mas isso foi algo que eu vi, né? Por fora. O que eu estava mencionando aqui era sobre a época do feudalismo, e aí que é nessa época do feudalismo que os papas começam a coroar os reis e tem essa aproximação da Igreja Católica, né, que começa lá no século V e vai até, eu acho que foi o XV que eu falei. Deixa eu ver aqui. Século V a XV, né, a Idade Média. Então, nesse período é que se aproxima, tem essa aproximação que a gente vai vendo depois que não vai dar certo, né? Que vai depois vir aí a Reforma Protestante, séculos à frente. Então, entre os músicos, Wagner, Beethoven, Bellini, Rossini, Chopin, pintores, Manet, Monet, escritores, Victor Hugo, Lamartine, Zola, Goethe, eu não sei se fala desse jeito, gente, mas vocês entenderam, né? E os cientistas, Darwin, Louis Pasteur, e Pierre e Marie, eu acho que é Marie Curie, não tenho certeza. Tem até um filme Radioatividade na Netflix muito bom. Vejam sobre a história deles, né? Que descobriram lá o rádio, o elemento químico. Então, entre as grandes transformações, né, apoiados principalmente nas ideias renovadoras divulgadas pelos espíritos reformadores que estavam ali, né, fazendo toda essa reforma em vários âmbitos, denominados iluministas e enciclopedistas, dão-se. O que acontece no meio de tudo isso? Os grandes movimentos sociais europeus, a queda do absolutismo, daquele poder concentrado na mão de um só. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver o pensamento renovador dos iluministas, advindo como consequências a proclamação da sua independência, a Constituição da Filadélfia, que é modelo das futuras constituições democráticas, ou seja, começa a surgir aí a democracia. E a independência americana, ela repercutiu de uma forma tão intensa na França que acendeu uma fagulha que levaria o povo francês à Revolução Francesa, em 1789. Esse é o marco que vai separar a idade moderna da idade contemporânea, que é essa que a gente vive atualmente. Então, para ver como foi um século de profundas transformações. E a gente está vendo primeiro aí a parte intelectual para depois ver a parte moral e espiritual. A Revolução Francesa, ela fez desencadear sucessivos progressos culturais, fazendo o século XIX entrar para a história como o século da razão. Então, é nesse contexto que vai surgir depois, né, lá o professor com a codificação espírita, um século onde as pessoas se prendiam muito ao racional mesmo. Boa noite, Karen. Olha, viu? Karen chegou, presente. Outra revolução diferente marcou também esse período, a revolução moral proposta pelo Espiritismo. Então, em 31 de março de 1848, numa tosca cabana, residência da família Fox, nos Estados Unidos, cria-se um código para conversar com espíritos e inicia-se o diálogo com o plano espiritual, né? Lá as irmãs Fox em Wadesville. Isso a gente vai ver mais para frente no segundo módulo. Aqui é só... Mas sentando lá no fundo, quem é Karen? Chegou depois, né? Tá atrasada. Tirar ponto dela, gente. Então, aqui já introduz, né, esse assunto, que é nesse meio que já surge o diálogo lá das irmãs Fox, mas a gente só vai ver isso mais pra frente no segundo módulo. Por enquanto a gente tá aí na parte histórica mesmo. Foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo, com um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus, porque Jesus disse que enviaria o seu Consolador prometido, porque já sabia que a gente não ia entender muito bem, que a gente ia distorcer um pouco, nananã. Jesus sabia de tudo, né? Então ele prometeu enviar o Consolador e veio no momento oportuno, na época em que a gente estava maduro, um pouco, né? Jesus acreditava que a gente estava maduro para receber esse conhecimento. E ainda assim a gente tem uma dificuldade, né? Mas vamos embora. Com o tempo a gente chega lá, né? Como eu digo, é o que Jesus tem para hoje, somos nós. Então aí pra gente refletir, lá no grupo do Telegram eu coloquei as questões propostas pelo estudo. E agora eu vou trazer as respostas. Em que aspectos
Isso aí, Karen, a gente continua não entendendo nada, mas a gente está aqui firme, refletindo, pelo menos tentando. Então, em que aspectos a Revolução Francesa e suas consequências tornaram esse ambiente do século XIX propício ao surgimento do Espiritismo? A resposta é: com a difusão dos conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens e a separação entre o Estado e a Igreja. Por isso que eu achei importante falar que começou isso lá na época do feudalismo, lá no século V, para a gente poder entender aqui. Então, com a difusão, com a Revolução Francesa e a difusão desses conceitos de liberdade, fraternidade e igualdade entre os homens, que aí começa a nascer esse sentimento de igualdade que até hoje a gente luta aí, mas que hoje em dia é muito mais fácil se a gente olhar para trás, né? Ainda tem muita luta pela frente. Mas, se você for olhar para trás, né, a gente consegue ver o quanto a humanidade tem avançado. E a separação entre o Estado e a Igreja, a sociedade francesa ficou mais tolerante e madura, tornando assim um ambiente político-social propício ao advento do Espiritismo. E em que aspectos a Revolução Industrial e suas repercussões contribuíram para tornar esse ambiente também propício para o Espiritismo no século XIX? O progresso tecnológico pela invenção de máquinas, gente, equipamentos propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, especialmente nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global, tornando assim um ambiente político-social propício ao surgimento do espiritismo, que antes desse século era tudo mais difícil. Então, com a invenção dessas máquinas e de equipamentos, né, começou a ter essa aldeia global, essa venda, enfim, foi aí que estourou com a Revolução Industrial, algo que era feito em pouca escala, começou a ser em escala industrial, né, ser feito muito mais, e aumentou essa questão econômica, comercial e política entre os países. Com relação às manifestações artísticas e culturais, que contribuíram também para esse momento do espiritismo, eles destacam as atividades inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que procuravam retratar no âmbito da literatura, da música e da pintura a realidade das lutas políticas e sociais da época, enaltecendo as manifestações anti-elitistas e anti-aristocrática da sociedade, contribuindo para tornar o ambiente daquela época propício ao advento do espiritismo. E com relação às manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas de um modo geral, né, o que se destaca é que a sociedade estava dominada pelo racionalismo, que negava tudo que não pudesse ser comprovado cientificamente. É nesse ambiente, nesse momento que Kardec traz, né, vai lá como cientista, a gente fala sobre os aspectos, vamos ver mais para frente o tríplice aspecto da doutrina espírita, que tem essa questão científica, por isso, porque tudo tinha que ser comprovado, não era só falar, tem que ser assim, aceita, Deus disse isso, acabou. Então aí começa a ser a razão acima de tudo. A filosofia tornou-se eminentemente positivista, os movimentos políticos e sociais procuravam formas de governo mais liberais, os movimentos religiosos contestavam o papel desempenhado pela igreja e começam a questionar se aquilo que se fazia, se aquilo que a igreja falava era realmente certo, não era só falar amém e acabou. E a ciência progredia rapidamente. Tudo isso criou um cenário propício para o advento do espiritismo. Então, em geral, os fatores principais destacados nesse estudo como resultante do avanço do conhecimento no século XIX se destacam a expansão do livro e da imprensa. Boa noite, Karina. Veja bem, gente, antes desse século, olha como era difícil. Hoje em dia, a gente nem se dá conta, né? Até porque é tão fácil ter, por mais que o livro ainda seja caro, né? Tem aqueles impostos e coisa e tal, vale a pena, mas a gente sabe que nem todo mundo pode comprar. Imagina, antes não tinha nem essa opção, né? Hoje em dia a gente tem PDF, tem livro digital, tem tudo muito mais fácil, tem sebo, tem um empresta para o outro. Antes disso, não tinha. Então, aqui a expansão do livro da imprensa, né, para divulgar as coisas. Nem todo mundo tinha direito a esse conhecimento. Hoje em dia, a gente joga no Google, no celular, no notebook, resolve. E tem, olha, essa era do compartilhamento de conhecimento. A gente está aqui na live, né? Eu aqui do Rio, vocês cada um num canto, podendo trocar ideias. E antes não, era cada um ali no seu canto
E o quê? A expansão dos meios de comunicação, ou seja, a aposentadoria do pombo-correio. A partir daí vem o telefone, aí eu também fui lá, ó, caçar para vocês aqui. Quando surgiu o telefone? A primeira ligação feita por Graham Bell, 10 de março de 1876. Antes disso, gente, nada de zap-zap, nada de ligação de videoconferência. A eclosão da era industrial, o desenvolvimento da educação, da cultura, a ascensão e domínio da burguesia e o aumento considerável do proletariado urbano. Que aí, imagino eu, não está escrito aqui, mas que com a Revolução Industrial, né, com o aumento das indústrias, das máquinas, teve esse aumento considerável do proletariado urbano. E aí todos esses meios de comunicação, de máquina, tudo que surgiu, essa loucura boa que foi o século XIX no sentido de tantas reformas, contribuíram, né, para esse avanço tão rápido assim como a gente vê hoje em dia. Eu falo assim, a gente está em 2021, né? Há uns 15 anos, por aí, 17, gente, a gente estava mudando da máquina analógica para digital. Estava começando a ser popular o lance do celular. Algumas pessoas tinham, outras não. Hoje em dia, a gente tem celular que faz tudo, gente. É uma loucura, né? Aquela época da internet de escada, esperar da meia-noite para entrar na internet, para não cobrar, sábado de tarde. Então, coisas que a gente viu assim que está evoluindo muito depressa. E hoje em dia tem um óculos da Ray-Ban em parceria com o Facebook, que você tira foto e grava um story lá, ouve uma música daqui, coisas que a gente não imagina. Então, imagina o que não vai surgir a partir de agora. Não é da tua época não, né, Alan? É minha, eu fiz plástica. A Alan é da minha idade, a Alan estava assim, meia-noite, com certeza, esperando para entrar na internet de escada. Devia ter ICQ, MSN, né, conversar por SMS. E hoje em dia a gente está aqui reclamando de tanto áudio, né, de tão fácil que ficou a comunicação. Então, todo esse avanço que a gente tem tido aí nos últimos anos, imagina nos próximos anos. Não consigo imaginar daqui a 5 anos como é que vai ser essa loucura. O século XIX representou, então, uma época de profundas transformações nos campos, vamos lá, da filosofia, da política, das ciências, da religião, e surgiu o espiritismo, graças a Deus, né? Então, mais um resumo. No campo da filosofia, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja nas ciências da alma são rejeitados, né? Começa a se questionar e suas manifestações seguem os mesmos princípios da ciência racional e materialista. O estado teológico e metafísico são superados pelo positivismo, uma certeza racional e científica. A fé na ciência passa a ser a verdadeira fé, tornando inúteis a religião e a metafísica. Gente, olha que inveja! A fé na ciência passa a ser a verdadeira fé. A gente que está vivendo aí um momento de tanta fake news, de tanta descrença na ciência, dos antivacina e coisa e tal, e blá, blá, blá. Olha que inveja. A fé na ciência passa a ser a verdadeira fé. Quando rola aqueles memes dizendo que a gente está mais ou menos na época medieval, peste, descrença na ciência, etc. É isso, gente. Lá no século XIX, o povo só acreditava na ciência, estava questionando a religião. E agora é o contrário. Parece que realmente a gente voltou, mas a gente consegue compreender, né? Tem os que reencarnaram aqui, estão ainda com aquele pensamento, mas vamos embora, vamos estudar que é isso que resolve. No campo da política, o anarquismo, uma sociedade, aí são os pensamentos que foram surgindo, né? Sociedade estruturada sem a presença do Estado, a força coercitiva que impediu os indivíduos de usufruir da liberdade plena. Acredito eu que, como eu não sou, né, profundo, não sou uma historiadora, não tenho um profundo conhecimento, mas imagino que como tinha aquele poder concentrado no monarca, e aquela, antes disso, né, a tortura, a guilhotina, enfim, várias questões. Essa força coercitiva é que estava sendo questionada. E aí vai do 8 ao 80, né? Aí vem o anarquismo, sociedade estruturada sem a presença do Estado e sem essa força coercitiva. Surge também, a partir do anarquismo, uma outra ideia de coletivismo que defendia a revolução universal pelos camponeses com a destruição do sistema social existente.
O marxismo, a abolição de todas as formas de governo em favor de uma sociedade regulada pela cooperação mútua dos indivíduos. E foi um momento que tinha esse movimento de tentar fazer com que se todos somos iguais, na fraternidade, igualdade, devemos ter os mesmos direitos, não vai ter uns com muito, outros com poucos. Então, isso que a gente vê até hoje rolando aí, né? A partir daí também o comunismo, sociedade sem divisão de classes e sem a presença de um Estado coercitivo. No campo da religião, os movimentos políticos confrontam as práticas religiosas da Igreja Católica, ligada em demasia à nobreza governante, abrindo espaço à expansão das igrejas reformadas, o protestantismo. Né? A partir desse questionamento das práticas da igreja, dos seus dogmas, é que começa a surgir, e também com a imprensa, com o livro, né, a expansão da escrita ali, da divulgação, é que se tem, eu não pesquisei isso, o ano certinho, né, da máquina da imprensa, mas é a partir daí é que vai ter essa questão do protestantismo, das igrejas reformadas, e que se distribui aí para que todo mundo possa estudar, porque antes era algo muito reservado. Então, se a gente for pensar que a expectativa de vida é sendo em torno de uns 70 anos, mais ou menos, sabendo que, é claro, tem pessoas que desencarnam antes, mas uma média aí, o espiritismo é muito novinho, né? Que ele surgiu nesse século XIX, e aí a gente não pode dizer, por exemplo, que a gente tem contato com o espiritismo há várias encarnações, provavelmente essa é a primeira que a gente tem, ou a segunda. Eu acredito que eu já tenha tido algum conhecimento antes, porque já vim antes de entrar para o espiritismo, já tinha algumas ideias. Aí eu não sei se por intuição ou por conhecimento prévio. Mas, de um modo geral, olhando a humanidade, a gente entende que não tivemos esse contato, né? Não fomos espíritas, provavelmente, na outra encarnação. Mas a gente pode ter feito para o bem ou de uma forma errada, tendo sido cristão que divulgou de uma maneira errada, né? Aquele conhecimento, o evangelho. De repente fizemos algo de errado. Ou não. Surgimento do espiritismo. Nesse cenário de transformações que surge Allan Kardec com sua missão de esclarecimentos e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita e promovendo uma verdadeira revolução moral para o progresso da humanidade. Como eu falei no início, hoje a gente não vai falar muito de espiritismo, né? Aqui a gente já vai finalizando. É um estudo para entender a história, para entender em que momento é que surge, né? Qual era o pensamento dos homens daquela época, né? Em que momento da humanidade surge o espiritismo. E aí nós vimos esses espíritos enviados para essas revoluções transformadoras em vários aspectos da política, da filosofia, da cultura e da religião, sabendo que depois vem também a revolução moral para o progresso da humanidade através da codificação espírita. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui na apostila para ver se tem mais alguma coisa. Se vocês quiserem comentar também aí, para a gente daqui a pouco já encerrar esse slide, né? Para quem chegou depois, eu estou me baseando num slide da FEB, que está lá no canal do Telegram. Na verdade, eu vou colocar ele completo agora, quando terminar a live, que eu coloquei durante a semana, sem as respostas, como exercício para a gente poder refletir, né? E tinha uma parte aqui, qual foi? Que eu falei para vocês que se desse tempo eu ia comentar depois, que é de Napoleão, algo muito interessante. Aqui fala sobre Napoleão, né? A política europeia está centrada na figura carismática de Napoleão Bonaparte, um dos grandes chefes militares da história. Administrador talentoso que, entre outras reformas, promulga uma nova Constituição, reestrutura o aparelho burocrático, cria o ensino controlado pelo Estado, ou seja, o ensino público, declara lei, aí é que está leigo o Estado laico, né? Separando assim da religião, entre outras coisas. E aí vem aqui uma citação, deixa eu confirmar se é de Emmanuel, é 18. Do livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Ele vai citar aqui Napoleão Bonaparte, falando o seguinte, que a sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Ele, na verdade, foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Achei interessante trazer isso para vocês, que a partir disso, né,
para entender que Napoleão foi um enviado, ele tinha uma missão, mas ele tem tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente sabe que, né, nem sempre os missionários vêm e conseguem se manter ali na linha. E também tem aquilo que é a missão e tem o homem, né, o espírito em missão que faz algumas coisas e que está suscetível a erros, porque todos nós somos, assim como nós aqui, pobres, mortais, até na divulgação da doutrina espírita, a gente, às vezes, está super, né, influenciado positivamente, fala ótimas coisas, tem os momentos em que a gente escorrega, porque somos humanos, somos espíritos imperfeitos, né? Então, é esse o nosso estudo de hoje. Alguém quer deixar algum comentário aí a respeito? Já tinha tido contato com essas informações? Lembrava? Cadê? Vocês ficam aí só zoando o Alan? Quem aí já fez o ESG, nunca fez? Se gostou de entender um pouquinho aí da história do espiritismo? Aí eu vou dar uma lida aqui para vocês. Quando vocês pensam aí em alguma coisa, sobre os próximos aqui, né, que a gente vai ver. Que inclusive esse achava que esse era até grandinho. Mas tem os outros que são menores, então, roteiros que eu me refiro. Então, dependendo, talvez eu faça 2 na próxima live. Porque aí o roteiro 2 é o Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objeto. O roteiro 3 é Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita. Esses eu já vi que são roteiros menores, então eu vou ver se de repente eu faço 2 em 1. Eu só não quero que fiquem assim lives muito extensas, porque fica cansativo para mim, para vocês e para quem vai assistir depois. Então eu prefiro que sejam curtinhas, né? E o roteiro 4, que são os pontos principais da doutrina espírita. No módulo 2, a gente já começa a entender, falar mais assim dos fenômenos mediúnicos, aí vai falar lá dos que antecederam a codificação, que são as irmãs Fox, lá em Wadesville, nos Estados Unidos, e as mesas girantes. Depois a gente vai estudar Allan Kardec, a vida dele como professor e codificador, a metodologia que ele usou, as obras básicas, e depois a gente vai para os princípios básicos da doutrina espírita. Deus, existência e sobrevivência do espírito, comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, reencarnação, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. Quer dizer, eu tô falando aqui, vamos, né, gente? Isso aqui vai ficar 50 anos que eu vou ficar aqui com vocês estudando isso. Mas vamos lá, né, gente? Faz parte. Eu fiz o ESG na minha casa espírita e depois me tornei facilitadora. Então, tô aqui assim, tipo, no ESG, sei lá, acho que umas 4 rodadas de turma. Vamos lá. O Alan disse, legal, informação de qualidade. Obrigada, uai. Liz, essas informações eu não tinha conhecimento. Bacana, Liz. Então, eu sempre que eu participo do ESG, como eu falei, né? Entrei no ESG 2013, na minha casa espírita. Eu cheguei em 2012, falaram que ia abrir a turma, eu entrei em 2013. E às vezes tinha dias, quando eu fiz, nem tanto, mas depois, facilitando, tinha dia que tinha, tipo, 2, 3 pessoas. Eu pensava assim, gente, é tanta coisa boa que a gente aprende no ESG, é tão rico, que eu achava assim, tão chato ter pouca gente. Mas entendo, né? Nem todo mundo quer estudar, ou então não pode, porque chega tarde do trabalho, faz faculdade, essas coisas. E aí, hoje em dia, eu faço ESG pelo Zoom, na minha casa espírita, com mais algumas pessoas que facilitam. E aí me veio essa ideia de fazer algumas lives, né? Não sei até onde a gente consegue ir, mas de repente eu posso também convidar outras pessoas para estarem aqui, para vocês não ficarem só olhando para minha cara. O Conrado, acredito que contextualizar o espiritismo na história é importante. A Karen, ótimo. A Karina, eu ficaria aqui horas, é verdade, gosto muito. E a Sônia, adorei, nunca estudei o ESG, por enquanto as irmãs Fox estudei. A Loreta, adorei, também não tinha conhecimento. Que bom, Loreta, se pegou depois, vai ficar salva, pode ver o início. O Conrado, do jeito que as coisas se desenvolvem rapidamente, não vai demorar que quem fizer esse curso vai ganhar um estágio em outro plano espiritual. Pois é, né? Então, esse estudo, como eu falei, são 3 apostilas. A terceira tá na minha cama ali, que eu tenho até que estudar, que eu vou facilitar semana que vem. Ela é assim, bem grossona, assim eu acho. E ela vai mais para a parte da vida no mundo espiritual, mediunidade, obsessão, desobsessão, enfim. Semana que vem eu vou fazer até sobre magnetismo. E ela é bem longa, então esse estudo ele dá uns 3 anos assim na casa espírita, 2 anos e meio a 3, dependendo, né? Se vai ter sempre, se vai parar um período de férias, feriado, essas coisas.
E no Zoom a gente tem feito, a gente começou tentando juntar dois, mas agora, por exemplo, nessa parte de mediunidade, é difícil juntar dois roteiros, porque o assunto já é mais complexo. Por isso é que eu falei, né? Vou ficar aqui quantos anos? 50 anos, né? Mas a gente vai indo, vamos ver até onde vai. E se Deus quiser, né? Todo mundo, a espiritualidade abençoando. Eu também posso chamar algumas pessoas para colaborar para a gente poder trocar essa ideia, porque eu adoro fazer live do Evangelho, mas assim, acho muito rico e como surgiu essa oportunidade, algumas pessoas aí como vocês aderiram à ideia, acho bacana que a gente desenvolva esse estudo e que a gente possa de alguma maneira agregar, né, a outros que venham assistir os vídeos, tanto essa semana quanto depois, porque o bom de estar gravado é isso, que outras pessoas, quando tem esse despertar, né, eu quero estudar, possam encontrar os vídeos. Tem também no YouTube alguns vídeos do ESG, mas a minha proposta aqui era justamente poder trocar ideia com vocês, né, e não gravar os vídeos e postar lá. Então, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a colaboração. Lise, com a idade que a gente está, daqui a 50 estaremos com a 70. Olha só, gente, a pessoa tá me arrasando, é mole. Então tá, mas vou falar igual meu tio, vou viver 100 anos. A gente vai vendo aí. Como eu falei, acho que talvez a próxima eu consiga juntar dois roteiros. É porque eu preciso estudar antes, né? Então não adianta só abrir aqui e sair falando o próximo roteiro. E também a gente já passou de meia hora. Pode ser que não desse tempo, né? Olha que honra, Thiago Brito, olha, aí ó, viu, meus amigos? Mais pra frente posso chamar ele também, ó. Aí, Thiago, para te contextualizar, comecei aqui umas lives do EJ. Ele tava falando que se eu ficar cansado, daqui a pouco eu chamo os amigos. Ó, você entrou, já tô. Obrigada, gente, pela participação. Então, a próxima, quem quiser ficar sabendo com antecedência, lá no canal do Telegram. O tempo não passa. A gente, né, vai fazendo assim, ó, todo dia. Obrigada. E aí, lá no canal do Telegram, às vezes eu vou botar uma enquete lá, perguntando dia e horário, que é melhor, e a gente vai combinando, porque eu tenho receio de fazer esse compromisso de determinado dia da semana e horário e não ser possível, que a vida tá uma loucura. Na pandemia, então, só Jesus. Olha, o Thiago já disse, gente, printa aí a tela que o Thiago já se comprometeu. A Karina, já pensou em escrever um livro sobre tudo que você fala ou é um absurdo eu perguntar isso? Porque eu não entendo muitas palavras dos livros, você entende bem. Oi, Karina, nunca pensei em escrever um livro espírita, não. Eu sou jornalista, minha formação, então passa pela cabeça escrever livro, sempre, né? Esse ano até pensei, mas fui emendando em cursos. Mas sobre espiritismo nunca pensei, não. Isso aí, então, será? Falar aqui com mentor, não ouço nada, gente, porque eu não tenho mediunidade ostensiva. Isso aí, ó, o Thiago, mais alguns amigos aí que eu tenho, mais pra frente a gente pode ir convidando para poder contribuir aí mais, vocês não cansarem, a gente trocar, e porque, como eu disse, né, também não tenho conhecimento total, ninguém tem, né? E aí tem alguns temas que eu fico ainda com receio, gente, não dou conta. Então, mas o bom é disso, né? Assim como na Casa Espírita a gente sempre tem palestrantes diversos, tem facilitadores diversos, justamente para ter essa troca de experiências, né? Cada um tem a sua vivência, tem o seu entendimento, tem a sua didática. Também é bom nas lives isso, nessa pluralidade de conhecimentos, de maneiras de falar, né? Como a Karina falou, que entende a maneira como eu falo. É assim, a gente às vezes se identifica com algumas pessoas e a gente acaba acompanhando porque entende melhor daquela forma. Obrigada, Alain, obrigada a todos. Um beijo, que Deus abençoe. Ótima semana para todos vocês. E depois indica aí a live para alguém que queira estudar, começar a estudar para entender, começar pelo começo. Beijo!